Fala pessoal, muito bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Hoje vamos analisar um mito muito comum entre a relação de ciências e fé. Muita gente acredita que o cristianismo foi o responsável pelo fim da ciência antiga. No entanto, como nós vamos ver nesse vídeo, a história não é bem assim. Esse mito é um dos 25 mitos analisados por esse livro, Terra plana, Galileu na prisão e outros mitos sobre ciência e religião, organizado por Ronald Nubbers da editora Thomas Nelson do Brasil em parceria com a ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Esse primeiro mito fala o seguinte, que a ascensão do cristianismo foi responsável pelo fim da ciência antiga. Esse primeiro capítulo, escrito por David Lindeberg. Quando se fala nesse assunto, quase sempre vem em mente o nome de Hipátia de Alexandria. Segundo a versão mais popular da história, Hipátia era uma brilhante matemática e filósofa que defendia a razão contra o obscurantismo cristão. Em 415, ela teria sido assassinada por fanáticos cristãos, incentivados pelo bispo Cirilo. Muitos autores chegam a afirmar que a sua morte representou o fim da ciência antiga, mas os estudos históricos mais recentes contam uma outra história. Mas então, o que realmente aconteceu? Pesquisas mais modernas mostram que Hipátia de Alexandria foi vítima principalmente de uma disputa política. Ela era próxima de Orestes, representante do governo romano em Alexandria, e o bispo Cirilo disputava poder com Orestes e acabou usando a amizade entre Hipátia e o governador como uma arma política. Embora o assassinato de Hipátia de Alexandria tenha sido algo injustificável, nada indica na história que ela tenha sido assassinada por ser uma cientista. Outro ponto importante é que a atividade científica continuou em Alexandria décadas depois da morte da cientista. Então, transformar esse fato terrível em uma guerra entre cristianismo e ciência é uma simplificação histórica. Mas você que está me ouvindo pode questionar: não é verdade que alguns cristãos eram contra a filosofia? Bem, não é bem assim. Alguns líderes cristãos eram contra a filosofia pagã. O apóstolo Paulo alertou contra filosofias que se opunham ao evangelho. Mais tarde, Tertuliano fez uma pergunta famosa: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Essa frase é utilizada por não cristãos como uma prova cabal de que o cristianismo é contra a filosofia e, consequentemente, contra a razão. No entanto, um detalhe é muito importante. Mesmo esses cristãos antigos que criticavam certas filosofias utilizavam a filosofia como uma ferramenta de argumentação em seus escritos. Na prática, eles não rejeitavam a filosofia, eles apenas eram contra as filosofias que iam contra a doutrina cristã, que eram incompatíveis à fé cristã. Diversos pensadores cristãos antigos estudaram a filosofia grega. Nós podemos citar Justino Marte, Orígenes, Clemente de Alexandria e o mais importante deles, Agostinho de Hipona. Eles utilizaram conceitos do platonismo, do aristotelismo e até mesmo do estoicismo para desenvolver suas teses teológicas. Ou seja, não houve uma destruição da tradição intelectual clássica, mas houve um debate, uma adaptação e muitas vezes uma incorporação de alguns conceitos filosóficos que não eram incompatíveis com a fé cristã. Nessa história, o personagem mais importante, sem sombra de dúvida, foi Agostinho de Hipona. Agostinho alertava contra a curiosidade vazia e contra a busca do conhecimento apenas por vaidade. Mas ele também defendia o estudo da natureza, quando esse conhecimento ajudava a compreender a criação de Deus e interpretar corretamente as Escrituras. Agostinho chegou a afirmar que era um absurdo para os cristãos falar absurdos sobre coisas naturais para pessoas instruídas. Para Agostinho, toda a verdade é a verdade de Deus, não importa de onde ela venha, até mesmo de filósofos pagãos. Agostinho defendia que a ciência era a serva da teologia. Talvez hoje essa frase não soe muito bem. No entanto, essa frase justificou o estudo da ciência nos séculos vindouros. A ideia era bem simples. Se Deus criou a natureza, estudar a natureza ajudaria a entender a sabedoria divina. Essa perspectiva influenciou profundamente a Idade Média e moldou toda a tradição intelectual cristã do período. Então, para finalizarmos, a Igreja Antiga atrapalhou ou não a ciência? Para David Lindbergh, o autor do capítulo 1, a resposta é não. Primeiro, porque a ciência não era a prioridade máxima para os pais da Igreja. Suas principais preocupações eram a doutrina, a defesa da fé e a vida espiritual. Segundo, baixa prioridade não quer dizer rejeição total.
muitos estudiosos continuaram investigando a natureza justamente porque acreditavam que ela revelava a sabedoria divina. E terceiro, nenhuma instituição da época fez tanto pelo estudo da ciência quanto a igreja. Então a conclusão desse capítulo é bastante clara. O mito de que a igreja antiga destruiu a ciência antiga não resiste a uma análise histórica cuidadosa. Houve conflitos, houve debates, houve divergências. No entanto, a relação entre fé e ciências não é simplesmente uma guerra entre razão e religião. A visão dominante dos cristãos antigos não era a visão de rejeição da filosofia, e sim a visão de Agostinho. Utilizar toda a verdade, venha de onde vier, para buscar uma verdade maior. E essa postura ajudou a preservar grande parte da herança espiritual do mundo antigo para gerações futuras. E aí, você já tinha ouvido falar sobre esse mito de que a igreja tinha acabado com a ciência antiga? Você concorda, discorda? Deixa aí seu comentário se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. No próximo vídeo nós falaremos sobre o mito 2, que é a igreja atrapalhou o avanço da ciência na Idade Média. Até lá e vamos ler porque ler é preciso.